desculpa, pessoal, deu enrolado aqui no link, tá? E aí deu uma demorada um pouco. Aproveitei também, né, postei o lembrete aqui, né, de que a aula está sendo gravada agora, né? Então, deixa eu já compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui. Beleza, pessoal. Então, ó, eu já deixei aquela nossa pastinha que a gente sempre faz, né? Da disciplina, né? Daí eu vou continuar com vocês aqui, né? Deixa eu ver. A monitora ainda é a Stephanie, né? Mas se trocar de monitor aí, eu aviso vocês. Mas fique tranquilo. Então, essa disciplina aqui, pessoal, ela tem 120 horas, né? Uma disciplina relativamente grande, né? Vocês vão ter 10 web aulas, né? Contando com a de hoje, e 5 encontros presenciais, né? Daí eu dividi eles aqui, né? De forma que vocês consigam, né? Prioritariamente aqui, né? Já que a gente está no momento EAD aqui, né? De vocês conseguirem entregar, né? Os conteúdos aqui, né? Então, basicamente, nós vamos ter 4 atividades, sendo que uma delas, né? É o fórum de discussão, né? Então, vamos analisar cada um aqui, né? Eu estou pensando aqui em pelo menos a gente gastar mais ou menos uma aula para analisar cada atividade, depois a gente. Mas, assim, pode ser que a gente, em mais de uma aula, né? Precise de mais tempo para fazer análise, tá bom? Então, vamos lá, vamos à primeira aqui. Até já deixei aqui. Nesse caso, o fórum de discussão, né, tem algumas atividades que o fórum ele fica aqui na aba de comunicação, né? Nesse caso, o fórum ele fica aqui, ó. Ele vai ficar na situação de aprendizagem aqui. Então, beleza, vamos à análise dele aqui, né? Mas assim, a gente falando de instalação elétrica predial, né? Porque prédio, né, é uma construção. E essa construção ela pode ser residencial, pode ser comercial, pode ser industrial, né? Mas o foco aqui é o quê? São os padrões de instalações elétricas e as normas, né? As normas dedicadas a isso. Então, por isso que até lá no plano de aula, ele pede para você aqui no plano, ó, é igual que eu transcrevi para vocês, ó. No plano, ele já de cara já pede você para fazer o estudo da atividade 1 aqui, né, dos capítulos do livro. Por que que eu estou fazendo diferente e já estou pedindo para vocês fazerem a leitura aqui, ó, do livro, né, do livro didático. O livro 1, né, os capítulos 3, 4, 6 e 7 e o 6, né, do volume 2, né? Por quê? Porque por exemplo, aqui, ó, o conteúdo virtual que ele fala é o SCORM, ó. Lembra lá que a gente tem um conteúdo do curso, né? E temos aqui o SCORM, ó. Esse que é o chamado conteúdo virtual aqui, ó, da SAP 1. Aí tem o conteúdo virtual da SAP 1, existe o conteúdo virtual da SAP 2 e tem os livros aqui, né? Até o coordenador aqui pediu para dar uma verificada aqui. Eu já tinha verificado quando eu planejei a sala aqui. Deixa eu ver se o link está ok aqui. Não se preocupem, pessoal, esse link ele não vai demorar muito tempo aqui. Já estão resolvendo esse problema aqui, do link aqui dos livros aqui. Eu tenho um link alternativo aqui
do meu Senai, né? Aí a gente vê por ele, tá? Não se preocupem. Então, esse conteúdo virtual que eu falei, eu mandei a mensagem para vocês mais cedo aqui, né? É do SCORM aqui, ó. Lembra lá quando você entra na disciplina, você tem essa espécie aqui de apresentação virtual, né? Com conteúdo, tá bom? Mas eu agora eu não vou focar nesse conteúdo aqui, não. Mas estou pedindo para vocês fazerem esse estudo aqui. Agora, a gente vai lá no fórum, né? Então, eu já enviei essa mensagem pedindo para vocês estudarem especificamente essa parte para a gente, porque essa parte aqui do fórum, ela é introdutória, pessoal, né? No mundo aí das instalações elétricas, quando a gente fala instalação, a gente fala de infraestrutura, que são o quê? São os equipamentos em si, as luminárias, né? Os equipamentos de força de uso geral, os equipamentos de força de uso específico. Eu elenquei alguns aqui, né? É, toda e qualquer infraestrutura, por exemplo, os cabeamentos, né? Se for um cabeamento embutido no piso, ele vai por uma eletrocale, por exemplo, lá na Mabel, né? É PepsiCo, né? A Pepsi Company. Existem alguns cabos de alta tensão, né? De média que eles chamam, né? E também os de baixa tensão de grande potência, que eles são subterrâneos, daí eles vão por uma vala. Essa vala é uma eletrocalha de cimento, né? Então existe tudo que é infraestrutura, não necessariamente seja uma instalação elétrica, ela é subsídio, ela faz parte da instalação elétrica, entendeu, galera? Então é por isso que eu escolhi o fórum, porque o fórum, né, ele é o início, ele é o começo para vocês entenderem o que que é instalação elétrica, né, o que que são essas infraestruturas aí, né? E, e vão, como se diz, vamos nele aqui. Então, ó, aquele já de cara aqui, ah, eu vou ver se aqui se no conteúdo tem a NBR aqui disponível para vocês, né? Aqui, ó, conhecendo a tabela 39 e 47 da NBR 5410 e associando a seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletrodutos, participe do fórum discutindo a seguinte situação. Esse fórum aqui, pessoal, vocês podem até discutir com outro colega seu, mas é importante você vir aqui, ó, por exemplo, responder. Você vem aqui, né? Em responder, aí você pega, tal, responde o que que você tem que responder aqui, né? E aí você coloca enviar a mensagem ao fórum. Daí, cada um de vocês que estão matriculados na disciplina, o importante é que vocês deem a opinião. Eu vou dar uma luz aqui nessa aula, de modo que vocês possam fazer um comentário mais assertivo, da gente analisar essa situação que está aqui, né, apresentada aqui nesse fórum. E eu vou mostrar, por exemplo, antigamente aqui no Brasil, por exemplo, vocês sabiam que quando nem tinha, não tinha curso técnico, não tinha era só faculdades federais, não existia esse negócio de Universidade Católica, Universidade Anhanguera, né? O Senai, né? A parte não só dos cursos técnicos, mas tem também as graduações, né? De engenharia mecânica, engenharia de software, pós-graduações, não existia, né? Não existia nem curso técnico. Só depois que eles criaram a escola técnica, que hoje ela é chamada de Instituto Federal, aí é que surgiu o eletrotécnico, a figura do eletrotécnico, né? Antigamente só tinha a figura do engenheiro, né? Engenheiro eletricista. Somado a esse fato, as normas de segurança
Não sei se eu comentei com vocês, mas uma NBR, é o igual tá falando aqui, né? Uma NBR, ela é Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, uma cópia de uma norma internacional. O que que acontece? Existe uma instituição que antigamente, essa instituição, ela era uma instituição, por exemplo, deixa eu tirar aqui. Então, vocês entenderam. Vocês vão escrever a opinião de vocês e enviar para o fórum. Daí depois eu vou dar a nota para vocês. Não precisa enviar nenhum material, só escrever aqui a opinião acerca dessa pergunta aqui, tá bom? Deixa eu cancelar aqui, né? Porque senão aparece eu como aluno aqui. Então tá. Então, ó, era. Deixa eu até fechar isso aqui. Isso aqui era de outro material aí de eletricidade. Então, pessoal, eu vou até já criar nossa pastinha aqui, ó. Atividades. Nossa pastinha clássica aqui, né? Para ir para cada aula que eu for fazendo a análise da atividade, a gente vai discutindo e colocando ela aqui, tá bom? Então, né, uma NBR, né, igual eu estava falando, né, antigamente, né, não existia a NBR. Então, qualquer instalação que você fazia, você tinha que trazer de fora. Então, a NBR, o que que é? É uma norma internacional que ela foi vendida, né? Ela vem, por exemplo, antigamente, antes de ter as redes de infraestrutura, na época da primeira, pelo menos a primeira oficial, né? A represa lá das cataratas de Niágara, né? A Niagara Falls, né? As regras ainda estavam no começo, né? As cidades ainda elas estavam naquela transição, né? De, por exemplo, poste de iluminação de querosene, né? Existia a função do cidadão que ia, já pensou, ele ia lá na cidade, né? Ele andava por toda a cidade e ele ligava lamparinas de querosene em todas as ruas, que era a iluminação pública, né? Então, antes mesmo, né, da elétrica aí, né, na época aí que o Thomas Edison tinha criado aí a lâmpada, né? E depois, né, com o Westinghouse, juntamente com o Nikola Tesla, né, que eles ganharam a licitação e criaram essa hidrelétrica lá das cataratas do Niágara. O pessoal das faculdades lá dos Estados Unidos, eles criaram uma organização, se eu não me engano, é uma organização não governamental, é o I3E, tudo relacionado à elétrica, ou seja, engenharia elétrica, comunicação, né? Comunicação por condutores elétricos. No começo era assim. Hoje em dia, além de condutores metálicos, né? A gente tem também comunicação por condutores de fibra ótica, né? Então, tudo relacionado à eletricidade, né? Potência. Comunicação, no início era telecomunicação, no início começou com telégrafo, depois virou as CCCs, né, as centrais de comutação de circuito. Hoje em dia, isso somado, né, a parte aí de redes, né, de computadores, né, a infraestrutura que a gente conhece hoje como, né, a rede de alcance mundial, né, a WWW aí, né, é, é tudo relacionado à automação, né? A parte elétrica aí, obviamente, né? Que a gente tem a parte também pneumática, a gente tem a parte hidráulica aí, né? Tudo relacionado à eletricidade. O I3E, ele publica materiais, e esses materiais, né? Onde que eles foram criados? Foram criados em universidades, né? Em universidades dos Estados Unidos, né? Um exemplo aí, a Caltech, né? Um outro exemplo aí, o MIT, né? Grandes universidades, os seus CAs, né? Os seus centros acadêmicos, né? Os professores lá da graduação, né? Mestres, doutores, pós-graduados, eles criaram todo esse material
que hoje o mundo, né, ele compartilha com o mundo, e aí cada país, né, cada nação compra esse material, converte para a sua língua mater e depois ele oferece no país, né? Por exemplo, existe uma norma que, né, aqui em Goiás, né, que é a eles estão mudando, né? Estão mudando, na verdade, a alcunha dela, o nome, mas na verdade o conteúdo, basicamente, ela é praticamente o mesmo. Tem algumas alterações, então eu vou falar da antiga. Existem normas técnicas de distribuição. Por exemplo, já vou colocar aqui no nosso. Vou pegar essa aqui, ó. Ó, essa norma que eu estou colocando aqui, pessoal, é uma norma técnica de distribuição. Então, por exemplo, aqui, ó, só para vocês terem uma dimensão, existe uma norma técnica, né? Na verdade, uma não, várias, né? Mas parte delas, dessas normas técnicas, eles pegam um pouco lá da NBR 5410, que é essa daqui, eles pegam um pouco por exemplo, da NBR 5434, que fala de rede de distribuição aérea urbana. Então, eles pegam parte dessas normas, ou ela inteira, né, ou apenas uma, ou duas, ou seja, ou uma ou várias, né? E aí compilam na chamada norma técnica de distribuição, que toda concessionária local tem. Então, o material base das normas técnicas, das normas técnicas de distribuição, é uma NBR, por exemplo, né? Deixa eu já colocar aqui. Eu vou pegar aqui uma NBR aqui. Eu faço parte de um grupo aí do pessoal da engenharia, a gente faz projeto. Daí, todo serviço que a gente faz, ó. Então, por exemplo, ó, todas as regras. Essa daqui é a famosa NBR 5410. Ela é uma norma internacional. Então, a trajetória dela de criação, né, para a gente poder primeiro vislumbrar esse fórum aqui de discussão, né, ela foi criada pelo I3E, né, a gente pode até vir aqui, ó, aqui, ó. Então, aqui foi o começo de tudo, foi a gênese. Então, olha, ó, o Instituto, né, de engenheiros, aqui eles chamam de elétricos, né, mas na nossa língua aqui, né, a gente chama de engenheiro eletricista, né, porque elétrico é uma qualidade, né, então é como se o engenheiro, se a gente fala engenheiro elétrico, né, para nossa tradução, é como se é um engenheiro que dá choque, né, mas na verdade é um engenheiro eletricista. Então, se a gente for fazer uma tradução não literal, né, é o Instituto o quê? De Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, né? Esse instituto aqui é o que eu falei, né? Ele, no início, esse instituto aqui, ó, é uma organização aqui, né? Então, o I3E, ele é o responsável por criar essa norma aqui, ó, a NBR. Só que para o material técnico do I3E, ele não tem esse nome de ABNT 5410, né? Então, ele tem o nome dele, obviamente, né, em inglês, né, que é isso aqui, ó. Olha, ó, construções, ó, Electrical Installation of Building, né, Low Voltage, né, instalações elétricas de construções, né,
construções de instalações elétricas em baixa voltagem. Então, esse aqui é o texto original. Ele foi criado pelo I3E, igual eu falei, né? São de várias faculdades, os centros acadêmicos, eles criam material, né, nas suas graduações, fazendo experimentos, criando artigos, né, que compõem parte do mestrado, né, deles, do doutorado. Por exemplo, um dos maiores avanços aqui do I3E, né, foi sair da válvula e a criação do transistor. Inclusive, o criador, né, ou o grupo que criou o transistor lá era um professor, eu não me lembro de qual faculdade que era. Eles criaram uma empresa. Se eu não me falha a memória, eu acho que é a Texas Instruments, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, o Shockley, ele que criou, né, esse material, né, quando ele ministrava aula lá na faculdade, né, fazendo mestrado, fazendo doutorado, e fazendo experimentos, obviamente, e a indústria, né, e a indústria queria que esse avanço acontecesse. Por quê? Porque se, por exemplo, uma válvula, né, que é gigantesca, e ela pode ser nossa, agora deu trava-língua lá, né? Pode ser diminuída, né? Em um equipamento minúsculo, né? Isso é muito vantagem para a indústria, né? Lembra que antigamente um computador, né? Ele ficava numa sala inteira, num andar inteiro de um prédio. Hoje em dia, esse mesmo computador, até melhor que ele, né? Você carrega aí na mão, na forma de um celular aí. O Android é uma versão do Linux, por exemplo, né? Então, você vê, para a indústria é importante ter esses avanços. Então, tiveram incentivos, eles criaram essas empresas aí, né? Que nasceram nos centros acadêmicos, as empresas incubadoras aí, não sei se vocês já viram, nas faculdades tem bastante, né? Então, essa organização I3E é a junção de todos esses profissionais que eles criaram padrões de referência, tudo que é relacionado à elétrica, automação, comunicação, é, tudo você pensar, né? Protocolo, por exemplo, o protocolo de transmissão Wi-Fi, um outro protocolo de transmissão Wi-Fi que ele é conhecido como Bluetooth, né? É a rede PAN, é a Personal Area Network. É uma rede Wi-Fi, só que ela é pessoal, ou seja, serve para você conectar, né, o seu celular ao seu fone de ouvido Bluetooth, ou então ao seu smartwatch, né? Então, todos esses avanços aí, eles foram compilados e virou material aqui do I3E. Daí, o I3E cria esse material, a nação, né, o Brasil comprou esse material e daí traduziu para o português e aí eles deram o nome. Por que que deu o nome de 5410? Não sei. Foi o presidente aí da época que comprou que deu esse nome. Então, eu antigamente achava que quem criava essa norma aí era aqui no Brasil, por exemplo, um laboratório, todo mundo cheio de vestido em jaleco, né, e tal. Mas na verdade não. Na verdade, são normas internacionais que foram traduzidas para o português e viraram o quê? Normas internacionais. Daí, por sua vez, né, vamos voltar aqui para o nossa folha aqui. Por sua vez, né, criada uma norma brasileira, esse material aqui compilado aqui, por exemplo, se você quiser adquirir esse material, você tem que comprar, né? Por exemplo, quando eu faço um trabalho, eu tenho algumas normas aí, por isso que a gente tem um grupo lá do WhatsApp, que todos os serviços que a gente faz, a gente compila ele e compartilha entre os profissionais, né? Então, eu tenho norma aí de projeto de ressonância magnética, tomografia. Eu já fiz projeto na parte aí de centro cirúrgico, né, na parte de exames. Então, todas essas normas, elas são compradas pelo cliente, aí o cliente fornece para você, né? Ele te fornece essa norma para você poder utilizar no empreendimento dele, ele compra, né? Aí, existe alguns empreendimentos que eu posso usar
uma norma igual a essa daqui, que hoje em dia é fornecido pela concessionária de energia elétrica, na forma de norma técnica de distribuição. Só que essa norma técnica de distribuição ela não foi criada do nada. Ela foi pega o quê? Ela foi criada a partir de uma NBR. Ah, né? Então a norma técnica de distribuição é uma cópia da NBR, que por sua vez é uma cópia do I3E. Acertou. Isso mesmo. Ah, entendi, professor. Então, já que a gente está com ela aqui aberta aqui, ó, conhecendo a tabela 39 e 47 da NBS 5410, que ela fala o quê? De instalações elétricas de baixa tensão, né? É igual eu falei, num sentido amplo, né? Ela não é, nesse sentido restrito, ela não é relegada apenas, né, a, a instalações elétricas prediais em si. É igual eu falei no início da aula, predial quer dizer uma edificação. Pode ser residencial, pode ser comercial, ela pode ser industrial, né? E todo e qualquer equipamento, ele é energizado, né? Seja predial, industrial ou comercial, ele é energizado a partir da baixa tensão, nos padrões que a gente conhece, né? O 127 volts, que é o famoso 110, né? Ou então o monofásico 220 volts, né? Por exemplo, tem uma região serrana que hoje em dia, se eu não me engano, é a Enel que era a antiga Ampla, né? A Enel é que tem a concessão dela atualmente, né? Então ela, se eu não me engano, lá a tensão era de 137 volts, né? Por que que era assim, professor? Não sei. Não era 127, o padrão era 137. Tanto que tem um programa, né? Na época eu utilizava ele lá no escritório, né? Um programa que chama Proelétrica, né? E tem um Auto QI Illumine. Daí, quando eu finalizava o projeto, ele perguntava qual que é a concessionária que você está aprovando esse projeto, porque eu já tinha falado que o nível de tensão, por exemplo, era o 127 ou era o 220. Daí eu falei, né? A concessionária é a Ampla. Na época, as terceirizações, né, ainda não haviam acontecido, né? Então aí eu cliquei lá, é a Ampla, né, concessionária. Aí na hora que apareceu a Ampla lá, eu vi lá a tensão de 137. Daí eu até liguei pro fabricante do programa, né, falando que tinha um bug. Ele falou: não, esse daí da Ampla a gente recebe ligação direto. E realmente a tensão monofásica dela é 137 volts, né? Esse é um padrão dela. Tudo bem, eu achava que era um bug, porque é o seguinte, você compra o programa, ele vem com um pendrive, né, que é a chave, né, na verdade, o smart lock dele. E daí, de tempo em tempo, quando você faz a atualização, ela carrega na base de dados essas normas aqui, ó. Daí, quando você faz os cálculos, né, você aplica lá o projeto, os dados que tem aqui, os desenhos, por exemplo, aqui, ó, esses padrões aqui de instalação, ó, por exemplo, aqui, ó, esse é um padrão aqui de uma medição direto aqui, aplicada aqui, ó, de embutir, né, ela é embutida aqui, ó, direto na parede, parecendo aqui. Aqui em Goiânia a gente tem aqui uma cidade aqui, não em Goiânia, obviamente, né? Aqui próximo, Trindade, né? E tem também uma rua, o Setor Fama, que tem a calçada, igual tá mostrando aqui no desenho aqui, né? Ó, tem a calçada aqui, né? E a medição, ela já fica o quê? Já na parede de frente aqui da loja, né? Não existe um muro, não existe uma entrada, né? Os padrões da loja já são assim, né? Então, esse daqui é um padrão de medição que ele pode vir do outro lado da rua, ramal aéreo, ou pode vir do mesmo lado, né? E ele pode ser instalado aqui embutido na parede da edificação. No caso, mais comum são lojas, né? Mas podem ser residências aqui, ó. A gente utiliza essa ferragem aqui, ó, que é essa estrutura aqui, ele suporta esse isolador tipo roldana aqui, ó. Eles chamam de rack para um elemento, né? O elemento que eles estão falando
é uma roldana, ou seja, geralmente é multiplexado, né? Você tem um cabo de neutro e os cabos de fase entrelaçados aqui. Então, esses padrões aqui, ó, que são esses desenhos, eles já ficam lá na base de dados, né? Que você pode colocar no projeto como um detalhe, né? Igual aqui, ó, deixa eu abrir um projetinho aqui, que aí já fica, né, mais fácil da gente construir os argumentos aqui. Tá abrindo aqui, rapidão. Aí né, esse programa aqui, enquanto abre aqui, esse programa ele já carrega as NTCs, né, ou NTDs, aí depende do nome da concessionária. Ele carrega para a base de dados, aí na hora que você precisar aplicar ele no projeto, ele já pega esse desenho aqui, ó, e já cola na área de trabalho do projeto aqui, ó. Essa é uma forma mais automatizada de você elaborar um projeto. Ó, peguei esse projetinho aqui, exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Só um minutinho, galera. Tá dando uns bugs aqui, ó. Por exemplo, esse é um detalhe, ó. Detalhe de caixa de passagem de aterramento. Essa caixa aqui, ó. Existe um desenho, né? Um detalhe, ó. Olha, detalhe de caixa de passagem que está contido dentro dessa norma técnica de distribuição, né? E aí, dependendo do programa que você usa, né? Só você clica com o direito do mouse e aí ele fala. Aí mostra lá detalhes, né? Nesse caso eu não tenho aqui instalado aqui não, né? Eu só tenho só lá no escritório. Aí você clica com direito, aí você só cola o detalhe aonde você quer. Esse aqui é um detalhe de uma entrada geral, né? Só que o desenho básico dessa entrada geral, ele está aqui dentro dessa norma técnica de distribuição. Ó aqui, ó. Ó aqui um exemplo dele aqui, ó. Tá lá no final, ó. Só um minutinho, galera. Aqui, ó. Esse tá certo que tá o detalhe, né? Ele chama de medição agrupada. Como esse projeto desse posto aqui, ó, essa aqui é a medição agrupada dele, ó. Porque tem a chave geral, né, do posto, aí tem a loja de conveniência, né, e o posto em si que tem a oficina, né, a parte aqui, ó, do elevador para fazer troca de óleo, essas coisas aqui, né. Então, você tem detalhe genérico, aí o que que eu fiz na época aqui, né? Eu peguei esse detalhe aqui emprestado, exportei já diretão, sem precisar desenhar, e daí eu fiz a edição, né? Fiz os cortes aqui, ó, mudei o lado, porque aqui tá a entrada aqui, ó. Aqui fica a medição, né? Tá vindo lá do poste aqui da rua, ó, o ramal aéreo, e ele fica na mesma calçada, né? E daí esse detalhe você coloca o detalhe genérico, edita do jeito que você quer, né? E aí você coloca no projeto aqui, né? Então, toda o para você primeiro conhecer o que que você vai colocar no projeto, você precisa conhecer as infraestruturas e você precisa também saber da onde que vem esses desenhos técnicos, da onde que brota esses desenhos, né? Então eles vêm lá das normas, lá do I3E, que traduz para o português, aí vira uma NBR e essa NBR ela vira uma norma técnica de distribuição. Diferente da NBR, que se para você adquirir você tem que pagar, a norma técnica de distribuição, né, ela é gratuita. Por quê? Porque é de interesse da concessionária, né, que você tem acesso, né, principalmente quando eu falo você, o eletrotécnico, o eletricista, o engenheiro eletricista, e por aí vai, né, ou seja, os componentes que fazem parte, né, da elaboração e instalação do projeto elétrico aí, né? Então, as concessionárias, elas compram essas normas técnicas brasileiras aqui, ó, da ABNT, e daí compila o material, né, dando um nome, dando um número, assim como foi dado esse número aleatório, né? Aqui é porque a NBR é de norma brasileira, regulamentadora. Então, aí esse 5410 foi, eles inventaram esse número,
vamos dizer assim, ó, igual esse desenho aqui, ó. Ele mostra o padrão aqui, ó, das ramais, ó, o ramal aéreo, ele pode vir do outro lado da rua para alimentar essa residência. Ele pode ser do mesmo lado, ó, igual tá esse exemplo aqui, ó. Então, esses são os padrões que a gente tem que entender da instalação para a gente poder aplicar no projeto. Porque quando a gente pensa em projeto, por exemplo, gente, a gente pensa só em cálculo, né? Mas não só o cálculo, mas o quê? Os padrões de desenho, né? Como que esses desenhos eles serão executados, né, na vida real lá. Então, ó, conhecendo a tabela 39 e 47 da NBR 5410 e associando a seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletroduto, e professor, ainda não tem esse conhecimento não, mas calma. Lembra, eu mandei a mensagem para vocês mais cedo aqui, né? Na verdade, faz pouco tempo, falando os capítulos que vocês têm que observar sobre a elaboração de eletrodutos aí, né? Agora não está disponível o livro, mas logo mais ele vai estar disponível aí, é porque caiu o link lá. E aí você, né, sobre dimensionamento de eletrodutos, participe do fórum discutindo a seguinte citação. Por falta de condutores de 1,5 milímetros quadrado, né? É, essa aqui é a bitola, né? Para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar os condutores de 6 milímetros quadrados, os mesmos utilizados para instalação de chuveiro. Maurício, seu colega de trabalho, disse que estes condutores não podiam ser utilizados no lugar dos condutores de 1,5, porque eles consomem uma corrente maior. Vocês estão percebendo, ó, olha, né, a asneira que ele está falando aqui, ó. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Esse tipo de comentário aqui ele é mais comum. Diante desta situação, discuta com seus colegas, né? No caso, a gente está discutindo aqui, né? O principal, pessoal, que eu quero de vocês é que vocês discutam. Vocês podem até discutir na postagem do outro, mas, por favor, todos vocês que estão, né, é, nessa disciplina, cada um faça o seu comentário. Depois que você fizer seu comentário, daí você pode discutir com o colega. Mas eu já estou já te dando uma luz aqui, né? Olha só o que o Maurício falou, né? Ele falou que ele não podia usar o de 6 milímetros, que é uma bitola maior, né? Porque senão vai dar uma corrente maior. Calma. Diante dessa situação, discuta com seus colegas sobre a decisão de Felipe e a intervenção de Maurício. Depois disso, conclua qual deve ser a conduta adequada para tal situação. Tá bom. Primeiro, professor, eu quero ir nessa tabela 3947 aí, porque, né, preciso saber o que tá rolando aqui. E dimensionamento, deixa eu ver, um pouquinho, tabela 39. E eu vou falar para vocês, dimensionamento foi uma das maiores dificuldades que eu tive lá na faculdade. Por quê? Porque eu vi o professor fazia o cálculo lá. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se nesse memorial de cálculo tem aqui. Guardei com o memorialzinho para a gente discutir depois. Não, não é esse aqui, não. Deixa eu ver se eu já coloquei ele aqui no hall. Não, não pus ainda, não. É porque é o seguinte, antigamente, pessoal, todo mundo, lembra que eu falei, né? Não existia mal profissional que dirá a norma, né? Aí depois essas normas, né, foram traduzidas, né, foram criadas lá pelo I3E, traduzidas pelo português e vindas para cá. Antigamente, os projetistas utilizavam única e exclusivamente a 5410 para fazer dimensionamento, né? Inclusive, os programas utilizam ela. Só que eu vou falar uma verdade, eu vou dar uma de algora aqui com vocês, uma verdade inconveniente. Na verdade verdadeira, nem os programas estão utilizando a NBR 5410. Não, professor, isso é um absurdo.
Não, você tá brincando com a minha cara, né? Sabe o que que o... É porque é o seguinte, a NBR 5410, de tempo em tempo, ela vai atualizando, ok? Só que a primeira versão, né, foi numa época em que existia, por exemplo, um fabricante de cobre. Este único fabricante de cobre, né, o cobre, eu vou falar uma linguagem aqui que ela é mais do pessoal lá da engenharia mecânica, né? O cobre, naquela época, isso eu estou falando de 50 anos, mais de 50, uns 60 a 70 anos atrás, naquela época, o cobre, ele tinha uma pureza, ele tinha uma chamada dopagem. Essa dopagem fazia com que o condutor do cobre ele tinha uma certa eficiência. Daí, com essa eficiência, esse único fabricante, o I3E, ele criou a normativa que hoje a gente conhece, né? Depois da tradução, a gente conhece como NBR 5410, né? Só que ao longo dos anos, desde que ele foi publicado, ele não foi muito atualizado. Desde aquela época, né, só existia um fabricante. Depois, com o passar dos anos aí, moço, fabricante é o que não falta de cabeamento. Tem da Corfil, aquele o Pirelli, né, que hoje chama Prysmian, né? Pelo menos o último nome que eu me lembro aqui. Ou fabricante de cabeamento para baixa tensão, para média por aí vai, né? Cabo subterrâneo, cabo submarino, existe a rodo aí. Mas antigamente o que tinha para hoje era só um fabricante e pronto, acabou. Ele tinha uma certa dopagem. Hoje em dia, os métodos aí, né? Se eu não me engano, acho que é a bauxita, né? Me corrija se eu estiver errado. Os métodos da retirada ali para formar o cobre, para formar, por exemplo, vocês sabiam como é que eles fazem o fio? Eles pegam literalmente uma barra, se o cabo for de alumínio, né? Ou de cobre, do material que ele é feito, e eles esticam essa barra numa máquina chamada máquina de trançar. Daí essa máquina de trançar, ela vai esticando nas roldanas até ele chegar numa milimetragem, eles colocam lá um sensor a laser, né? Até ele chegar numa milimetragem específica para poder elaborar o cabo, né? Tem cabo que tem 7 fios, por exemplo, de alumínio com um de aço. Tem cabos que tem só condutores de cobre, por exemplo. Daí ele tem, sei lá, 60 fios. Esses fios são um pouco mais grossos aí do que fios de cabelo, por exemplo, né? Existe um processo de trançagem e um processo de esticar literalmente o lingote lá do metal, né? Para fazer a formação do condutor elétrico aí. Então, hoje as técnicas de dopagem, ou seja, de pureza desse material, são bem melhores do que as de antigamente, né? Não sei se vocês viram aí, tá o burburinho na área técnica aí, né? Um pessoal criou um condutor, na verdade, de um metal que a gente já conhece, né? Eu não me lembro qual que é. O chamado supercondutor, através de uma técnica que o pessoal lá da engenharia física, né, eles elaboram. Ainda está em fase de comprovação, mas se realmente esse condutor, a temperatura ambiente, se realmente ele funcionar como supercondutor, ou seja, a queda de tensão praticamente é zero. Em toda o cálculo de queda de tensão, ele não vai fazer mais sentido, né? Com um supercondutor desse. Aí, obviamente, eles vão aplicar, por exemplo, naquelas bolachas de silício de processadores, né? Por exemplo, a elaboração do supercomputador, ela vai ser bem mais real. Imagine, né, o efeito Joule em um supercondutor, ele praticamente é inexistente. É inexistente por quê? O condutor, o normal que a gente conhece, a gente tem que aplicar, por exemplo, nitrogênio líquido, a gente tem que colocar temperaturas, abaixar a temperatura, né, para, né, temperaturas aí, né, próximas aí ao zero absoluto para a gente conseguir o efeito da supercondução, né? Se realmente for verdade, não for fake news, vocês vão ver
a indústria aí, né, dos cabeamentos, dos barramentos aí elétricos aí, eles vão sofrer uma guinada assim enorme, principalmente os computadores, né, que aí as partes metálicas aí, né, dos processadores aí dentro lá do chip, lá de tantos nanômetros, né, ixi, vai revolucionar. Então pensa, naquela época os condutores eles tinham uma pureza, uma dopagem. Hoje em dia a pureza e a dopagem dele é bem diferente, ele é bem mais eficiente. Então, atualmente os programas, né, igual eu falei, o CAD-PROG, e os profissionais, eles não usam muito essas tabelas aqui, ó. Essa tabela, ela fala, dois condutores carregados, três condutores carregados. O que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? Esse negócio aqui de dois condutores carregados, ele está querendo dizer que são condutores em uma configuração basicamente monofásica. Pode ser bifásica, se for um cabo, por exemplo, de duas fases aí de 127, vai dar os 220, né? Dependendo aí da concessionária. Mas dois condutores carregados, geralmente a gente faz o cálculo lá de queda de tensão utilizando essa parte aqui da tabela, né? Então, basicamente, a gente tem a milimetragem do cabo, e logo abaixo aqui a gente tem a capacidade de corrente, ou seja, o quanto de corrente que esse cabo consegue suportar a temperaturas normais, vamos dizer assim, né? Temperaturas de trabalho, né? E, obviamente, ele vai ter uma vida útil se ele for utilizado, por exemplo, dois condutores carregados aqui. Esse de 300 milímetros quadrados suporta, né, uma capacidade de corrente de 439 amperes, né? Já esse com três condutores carregados, ele suporta, né? Esse de 300 milímetros suporta 381 amperes aqui, ó. No caso, ele está falando ó, de condutores PR ou XLPE, né? 90 graus, né? Temperatura ambiente de referência quando faz os testes, né? Sabe como é que faz um teste de capacidade de corrente? Ele aplica um valor, por exemplo, quando é dois condutores carregados, aplica uma tensão monofásica e aí eles vão aferindo até ele chegar no ponto de ruptura, né? Daí eles vão colocando lá na tabela lá, né? A quanto de corrente aquela milimetragem suportou do cabo, né? Então, essas tabelas aqui, ó, basicamente a 38, a 39, que é o que está falando aqui, ó, e 47 também, ó, vamos lá na 47 aqui. Ó, já está próximo aqui. 38, vamos lá. Ah, e também ela fala sobre o tipo de instalação. Se esse condutor ele está embutido na parede ou no drywall, se ele está numa eletrocalha, né? Até a disposição dele aqui em triângulo e tal. Agora, hoje em dia, né, com a melhora dos métodos de construção, sabe o que que o pessoal segue? Eles seguem esse material que é chamado de prontuário técnico. O que que é isso, prontuário técnico? O prontuário técnico são condutores que foram construídos por esse fabricante aqui e foram aplicadas as mesmas técnicas e condições dessas tabelas aqui. A diferença é que a dopagem desse material, ou seja, a pureza dele, é melhor do que o que foi originalmente, né, aplicado na época que a CNBR foi criada. Ah, professor, mas essa aqui é a versão 2004. Ok. Pessoal, às vezes, sabe o que que eles atualizam numa NBR? Tem NBR que a tipografia, que as letras aqui, elas parecem que foram feitas numa máquina de escrever antiga, e na verdade elas foram, né? Às vezes, uma atualização de uma NBR é simplesmente você atualizar os desenhos, atualizar a tipografia, colocar uma tabela aqui melhor. Às vezes a atualização é essa. Só que essa atualização de uma NBR, ela depende o quê? Da atualização da norma original lá do I3E e depende também do país que comprou essa NBR aceitar comprar essa atualização, traduzir para o português e publicar no país dele.
Daí o que os fabricantes não são burro, né? Eles pegam os mesmos métodos de ensaio, de teste das tabelas da norma original aqui, né, da 5410, e replicam utilizando o quê? Utilizando o cobre com a melhor dopagem, né? O cobre com uma melhor pureza, o alumínio, né? O alumínio é utilizado em rede de distribuição e linha de transmissão também, né? Porque ele, né, ele relativamente, em relação ao cobre, ele é muito mais barato. Só para vocês terem uma ideia, cabos de alumínio são roubados aí a todos os dias. Imagine se esses cabos, né, da linha de distribuição, né, os de média tensão, eles fossem de cobre. Uma época eles foram, né? Só que o índice de roubo é tão alto que eles tiveram que mudar, né, para colocar o alumínio, por exemplo, né? E uma alma, que eles chamam de alma, né? O fio que fica ali no meio de aço, né? Então, ó, olha aqui, eu vou pegar aqui uma tabela que ela é equivalente, é a tabela 6. Ela é equivalente, pessoal, a uma tabela dessa aqui, por exemplo. Vamos lá deixa eu ir lá a outra é a 47, né? A 39, então ela mostra a justa posição, né? Dos tipos de instalação sempre considerando cabos, né? Uma instalação monofásica e uma instalação trifásica, a milimetragem e a capacidade de corrente que ele suporta. Daí, quando eu estava na faculdade, eu vi lá o professor, deu tanto de corrente, então vou colocar um cabo, sei lá, de 2,5 ou de 4 milímetros. Professor, quanto é que esse cabo suporta de corrente? Ele, depende, ó, e depende do quê? Depende do fabricante. Já naquela época, né? Não faz muito tempo que eu me formei, já dependia já do fabricante. Aí ele falava assim, mas em média, sei lá, tô chutando aqui, é uns 20 amperes. Ele tirava assim da cabeça. Aí só depois é que eu fui pesquisar, né? Porque eu achava crítico. Eu conseguia o quê? Utilizando a lei das potências elétricas, né? Lembra lá da lei lá em eletricidade, né? A lei das potências elétricas é o quê? A potência em watts, né? É igual a tensão em volt multiplicado pela corrente em ampere. Aí tem a questão, né? Do fator de potência aí, né, do cosseno de φ para circuitos de tensão e corrente alternada, igual o professor, acho que foi o Paulo que deu aula para vocês, né? Ele deve ter comentado aí que a concessionária de energia elétrica tinha lá tem um dos exercícios lá que você considera circuitos de tensão e corrente alternada, né? Mas a priori a fórmula básica é essa daqui, ó, potência é igual a tensão, né, no circuito, seja ele monofásico, bifásico ou trifásico, né, multiplicado pela corrente elétrica que ele suporta aí, né? Então eu conseguia, pela potência do equipamento, dimensionar, né, saber qual que era a corrente a partir do tipo de tensão que eu estava, né, colocando ele. Só que era crítico. Eu me lembro que eu estava estagiando no escritório aí de projetos, né? Era crítico. Eu não sabia que condutor que eu colocava, né? Daí, infelizmente, lá na faculdade ficou meio nebuloso. Eu descobri que era 5410. Só que eu descobri também que ela era paga. A internet naquela época não era tão eficiente quanto é hoje. Até eu descolar uma NBS 5410, eu já estava estagiando, né? Eu já estava fazendo estágio de projeto elétrico, né? Daí eu perguntei lá para o Orlando, né, que era o engenheiro responsável lá pelo escritório, né? Orlando, como é que você dimensiona cabo aí? Porque um professor fala que é para 4 milímetros é tanto de corrente, outro fala que existe um range lá de corrente, e aí um me falou que dependia do fabricante. Ele falou, é isso mesmo, Pablo. Aí ele pegou uma tabela tipo essa daqui desse fabricante aqui, da antiga Pirelli, é Prismia, né? E aí ele falou, não, depende, Pablo. Se for um cabo, esses cabos que são utilizados em instalações prediais, né? Quando ele falou instalações internas na época, né?
Quando são instalações internas, são instalações em que você passa esse cabo dentro de eletrodutos, né? Eletroduto aquele normal, né? Rígido, eletroduto corrugado que fica num forro, por exemplo, ou então num drywall, né? Então, assim, dependia, né, da onde que ele está instalado, mas dependia da tabela de capacidade de corrente. Para esse cabo aqui, ó, o Afomex Plus 750 volts, esse número aqui ele já me fala que ele é ideal para instalações internas, né? Eu vou colocar numa eletrocalha, eu vou colocar embutido no piso ou embutido no teto, né? E por aí vai, né? Eu posso utilizar ele em instalações prediais, industriais, comerciais e por aí vai, né? Aí, aí para este cabo, esse cabo aqui, ó, o teste no laboratório de capacidade de corrente foi esse aqui, ó. O de 1,5 para circuitos monofásicos, ele suporta 17,5 amperes. Agora, se esse circuito for trifásico, né? Geralmente residencial, a maioria é monofásico, né? Se ele for trifásico, ele já suporta 15,5 amperes. Sempre quando eu falo de condutores trifásicos, né, circuitos trifásicos, a corrente total ela vai ser menor, porque, pensa, ó, monofásico, eu vou ter dois cabos, eu vou ter a fase e o neutro para fechar o circuito. Já um trifásico, eu vou ter os três cabos com toda essa potência aqui, só que essa corrente ela vai ser dividida nos três cabos. Esse 15 amperes aqui, ele, na verdade, se for um circuito equilibrado, ou seja, supondo que esse circuito trifásico aí, né, os equipamentos na fase A, na fase B e na fase C, eles têm a mesma potência aí, né, dividida aí. Tô chutando aqui, uma máquina que tem, eu vou pegar um número correto aqui, não, um número preparado aqui para vocês entenderem. Vamos supor que essa máquina ela seja trifásica e ela tem 3.000 watts de potência, né? Só para vocês entenderem aqui. Então, ela tem 3.000 watts de potência. E o circuito ele é trifásico. Ele é trifásico, né? Aqui onde o monofásico é 220. Então, a tensão trifásica ela é 380 vezes raiz quadrada de 3 volts. Que é, você fazendo o cálculo aqui, ó, dá 656 e uns kkk. Porém, os programas e a gente, para efeito de cálculo, fala 660 volts. Ah, professor, não acredito, não. Exijo que o senhor dê um exemplo aí. Tá bom, não, fica tranquilo, galera. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 380 vezes raiz quadrada de 3. Olha, ó, 658, né? Só que, para efeito de cálculo, os programas e a gente fazendo ele na mão ali na tora, a gente considera geralmente 660. Beleza, professor. Então eu tenho um equipamento trifásico, vou até pôr aqui, ó, um 3 com recortado, né? Equipamento trifásico de 3.000 watts e uma tensão, a tensão trifásica, né? Onde é monofásico 220, 660. Então, a capacidade de corrente desse equipamento, ela vai ser o quê? A potência, né? Dividido pela tensão. Então, vai ser o quê, ó? Os 3.000 watts dividido pelos benditos 660 volts. Eu vou aqui, pessoal, colocar o valor exato aqui, né? 3.000, né? Dividido. Eu vou pôr aqui R$ 380 de 3 para sair o mais próximo aqui do resultado aqui do. Olha, ó, deu uma corrente aproximada
de 4, se eu for fazer a regra de arredondamento para duas casas depois da vírgula, né? Aqui é 8, né? Então dá 4,56 amperes. Então, o cabo, ó, aí eu tenho que ir aqui, ó, 3 condutores carregados. Tá muito grossa essa pena aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Então, ó, eu tenho que vir aqui, ó. Aí como é que eu vou dimensionar esse cabo aqui, ó? Aí eu venho aqui, é trifásico, né? Então, 3 condutores carregados. Capacidade corrente deu o quê, ó? 4,56 amperes. Então, pessoal, já o de 1,5 ele já suporta. Só que tem um porém. Ele é um equipamento, né? Ele não é uma luminária. Então, para equipamentos de potência, de força, né? Que não sejam iluminação, eu tenho que escolher pelos ditames da 5410, eu já tenho que escolher um cabo a partir de 2,5. A partir de 2,5, 3 condutor carregado. Então, em tese, o de 2,5 ele suporta. E daí a gente vai fazer uma reflexão. Quanto maior a bitola, maior a capacidade de corrente, seja ele 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados. Vocês estão percebendo? Ó, 2,5 pulou para 4. Aí, ó, já suporta 28 amperes. Ó, o de 6 milímetros, suporta 36. Ó, o de 10 aqui, suporta 50. Então, para essa máquina aqui fictícia trifásica aqui, ó, já o de 2,5, segundo a 5410, ele já suporta. Se eu colocar a mais aqui, eu estou superdimensionando mais ainda. E eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça. Projeto elétrico, ele é pautado no superdimensionamento. O que é isso, professor? Não existe um disjuntor de exatos 4,56 amperes. E, na verdade, segundo o que reza na NBR 5410, segundo o que reza nessa norma aqui, a proteção, o disjuntor que eu vou escolher para esta capacidade de corrente deve ser um disjuntor que tenha uma capacidade de suportar a corrente com 5 a 3 amperes a mais do que o que eu tenho aqui. Ah, professor, então quer dizer que eu vou colocar né, um disjuntor de 4,56 mais 5, correto, professor? Acertou. Professor, e o outro critério que o senhor falou aí, ó, vou até aproveitar a conta aqui, ó, de 5 a 3 amperes. Na verdade, o pessoal só coloca 5 a mais aqui, ó. Ah, então quer dizer que a capacidade de corrente máxima é 4,56 amperes. O condutor, ele já pode ser o de 2,5, tá bom? Já pode ser esse daqui. E o disjuntor, ele não pode. Você concorda que o disjuntor ele não pode ser com a corrente exata da capacidade máxima? Senão, né, ele vai desarmar. Concorda comigo? Então, o disjuntor recomendado é um disjuntor para essa máquina hipotética aqui, ó. É um disjuntor trifásico, já que é um circuito trifásico, né? De quanto? 5 amperes a mais aqui, ó. 9,56. Já que não tem no mercado um de 9,56, professor, mas não tem um tal de disjuntor caixa moldada? Esse caixa moldada, além dele ser caro pra caramba, né? Ele não faz sentido você utilizar na instalação. Então, você vai escolher um de 10 amperes. Então, o disjuntor dessa máquina de 3.000 watts trifásica é um disjuntor trifásico de 10 amperes. Cabeamento é geralmente no projeto, a gente põe assim, hashtag, né? Ó, eu tô pegando o cabo que é
que for recomendável, 2,5 milímetro quadrado, né? 3 cabos, né? Eu ponho o hashtag aqui porque é trifásico, né? 3 cabos de 2,5, né? Quadrado aí. Agora a pergunta que não quer calar, vamos voltar lá no fórum. Vocês já começaram a perceber, ó, que quanto maior é diretamente proporcional, ó. Eu aumento a bitola, aumentei a bitola do cabo, né, o diâmetro aqui, aumento a capacidade dele suportar a corrente. Então, o que que o cidadão falou para o outro é asneira, é balela, né? É verdade. Deixa eu só fazer um registro aqui, pessoal. Antes que eu esqueça aqui. Pera aí, rapidão aqui, galera. Deixa eu ver se minha imagem está aparecendo. Ah, está aparecendo aqui. Rapidão aqui, galera. Tá pesado aqui o negócio. Não tem problema não, pessoal. Depois eu registro isso aqui. Mais importante é vocês. Só um minutinho, galera. Tem tá de brincadeira aqui comigo. Deixa eu pegar aqui um. Só um minuto aqui. Deixa eu ver se dá certo agora aqui. Tá atualizando aqui. Não tem problema não. Deixa eu só fazer o registro aqui antes que eu esqueça, tá bom, galera? Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. Olha só, relembrando aqui a situação, né? Não tem condutor de 1,5, né, para o circuito de iluminação, né? E por não querer perder tempo em sair comprando, né, um de 1,5, o Felipe resolveu utilizar o que ele tinha lá na mão, né? O de 6 milímetros. E o mesmo foi utilizado, né? Os mesmos que foram utilizados para instalar um chuveiro, né? Então ele pegou de 6 milímetros que tinha utilizado para chuveiro, né? Sobrou, né? Era o único que tinha na obra e colocou para iluminação, em vez do de 1,5, que é o que está lá na norma lá, fala que condutores de iluminação, né? Os únicos utilizáveis são os a gente começa pelo de 1,5 a partir de 2, né? Ah, não, de 1,5, né? Aí depois a gente vai aumentando, caso haja uma capacidade de corrente maior. Eu vou te falar, viu? Eu já trabalhei em construtora e ainda hoje eu presto serviço. As construtoras, elas não compram cabo de 1,5 para pôr em iluminação, não. Eles já compram logo de 2,5 para frente, viu? Iluminação em qualquer empreendimento que você for, industrial aí, o pessoal já utiliza de 2,5 para frente. Residencial também, né? Porque nessa empresa que eu trabalhei, tanto ela fazia obras verticais, obras horizontais, né? Residenciais, galpões também, né? Para indústrias aí. E a iluminação era de 2,5 para cima, viu? Na norma, diz que você pode fazer de 1,5 a partir de 1,5, mas eles já compravam logo de 2,5. Eles nem faziam cotação de 1,5. Ainda brigava com você se você pedisse para o comprador cotar cabo de 1,5. Porque o de 1,5, se ele sobrar, não dá para utilizar em tomadas de uso geral, por exemplo. Entendeu? Daí eles utilizavam tanto para iluminação quanto tomadas de uso geral, que elas geralmente, né, têm a potência menor,
que de uma específica, tipo um chuveiro, um ar-condicionado, por exemplo. Então, aí o Maurício viu isso, né? Aí falou, né? Que o condutor não podia ser o de 6 milímetros, não pode ser utilizado no lugar de 1,5. Vocês estão vendo, ó, o de 1,5 ele suporta 15 para esse fabricante aqui, né? O de 1,5. Já o de 6 aqui, ó, tem uma capacidade de corrente de 36. Ah, professor, e se o circuito for monofásico? Geralmente iluminação é monofásico, né? Aqui, ó. Ó, o de 6 suporta 41 amperes. Ó, o de 1,5 para 2 condutores carregados suporta 17, ou seja, ó, bem menos. Então é balela. Quanto menor a bitola, menor a capacidade de corrente. Então, se o chuveiro que tem uma corrente maior, ele utiliza. Porque senão, se você fosse usar essa lógica, eu poderia ligar um chuveiro com de 1,5, por exemplo. Só que esse de 1,5, além dele, o gasto dele ser precoce, né? Por exemplo, ele não vai durar tanto quanto ele deveria, né? Dependendo da potência desse chuveiro, vamos supor que fosse um de 6.000 watts. Eu conheço chuveiro de 10.000 watts, pessoal. Tem chuveiro, ele parece uma nave espacial, um tal de Space Power. Tem um modelo lá que tem 10.000 watts. Pensa, tem um menor que tem 8.000, outro tem 6.000 watts, mas o de maior potência, ele, né, é o de 10.000 watts. Pensa, eu colocar cabo de 1,5. Então, essa lógica, gente, não se aplica. Maior a bitola do cabo, mais corrente ele suporta. Se ele suporta um chuveiro que tem uma corrente muito maior, né, a capacidade de corrente muito maior, é lógico que ele vai suportar um circuito de iluminação. Aí é óbvio, né? Se essa iluminação fosse apenas um único circuito com muitas luminárias, uma potência muito alta, aí talvez ele não suportaria. Tá bom? Mas esse argumento do Maurício é um argumento, né? Lembra lá do cara lá da internet? É um argumento falho, né? Não faz sentido esse argumento aqui. Então, ele está falando besteira por isso. Porque quanto maior a bitola, pode até anotar aí, a bitola, vocês vão, né? O que vocês vão argumentar, né? Quanto maior a bitola do condutor elétrico, maior é a capacidade de corrente ele vai ter. Seja ele para circuitos monofásicos, né, que são 2 condutores carregados, seja para circuitos trifásicos, que são 3 condutores carregados, beleza? Então, fechou, pessoal, fechou, né, essa aula por hoje aqui, né? A gente já discutiu o fórum de discussão logo já de cara, né? Que ele como se diz, ele é a primeira construção para a gente ir para as outras atividades que são um pouco mais complexas. Mas vocês entenderam? Atualmente não se utiliza, o pessoal não utiliza diretamente a NBR 5410 para elaborar, apesar de que ela tem as tabelas para essa afinidade. Mas geralmente o cabo, a marca do condutor que você compra, ele tem, né, uma pureza, uma dopagem melhor do que o que foi criado lá no original da NBR 5410. Então, você geralmente pega chama prontuário técnico dos cabos. Aí, se for um Corfil, já vai ser diferente. Olha só, ó a tabela 4 aqui, ó. Esse cabo aqui, ó, ele tem uma... Quer ver, ó? Não, nessa não. Ah, tem uma tabela aqui, eu não me lembro qual que é. Aqui, ó. Era a 7, viu? Não é a 4. A 7 aqui, ó. Esse 0,6 a 1 kV, ele tem melhor qualidade do que o de 650 volts, né? Tanto é, ó, que ó, a capacidade de corrente para 2 condutor dele é 23. Já desse daqui, ó, de menor qualidade, é de 17,5. Em tese, esse daqui, ó, suporta mais, porque ele foi projetado para esse, né, para ter uma capacidade melhor, tá bom?
Então depende, viu? Depende da marca do condutor que você está utilizando. Você tem que olhar, você que vai trabalhar com projetos aí, instalações, você tem que olhar no prontuário técnico da marca do condutor que você vai instalar, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se o programa de registro vai. Não sei o que que aconteceu com ele aqui. Ele não tá. Deixa eu só fazer uma captura aqui. Beleza, pessoal. Então, fiquem com Deus, né? Até a próxima, nossa próxima web aula, que vai ser a segunda, né? Logo mais, até amanhã, né? Ela vai ficar, a aula vai estar disponível para vocês, né? E daí como eu sempre faço, né? Vou enviar a mensagem para vocês falando que a aula já está disponível, né? E aí vocês já podem fazer, já começar já a fazer as atividades, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.